Após décadas encantando o público como o cavalheiro britânico por excelência, a vida privada de Colin desmoronou de maneiras que fariam seus papéis mais dramáticos no cinema parecerem inocentes. O homem que fez milhões suspirarem como o Sr. Darcy, que ganhou um Oscar interpretando um rei, passou os últimos anos navegando por um pesadelo pessoal que se assemelha à linha do tempo mais sombria de uma comédia romântica. O que começou como um casamento perfeito se dissolveu em escândalo, humilhação pública e uma solidão que a fama não consegue curar. Não se trata de uma carreira em declínio ou de números de bilheteria. Trata-se de um homem que entregou tudo ao amor e viu esse amor ser usado como arma contra ele. A tragédia não é que Colin FTH tenha caído em desgraça. É que ele nunca deixou de ser elegante enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Então, o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas de um dos atores mais respeitados de Hollywood? E como alguém se reconstrói quando a base sobre a qual construiu toda a sua vida adulta se revela uma mentira? Vamos começar onde a maioria dos contos de fadas começa antes que alguém perceba que o final seria trágico, os anos dourados antes da queda. Colin FTH não alcançou o estrelato por sorte ou conexões. Nascido em 1960 em Hampshire, filho de pais acadêmicos, ele cresceu em um lar que valorizava o intelecto acima da emoção, um padrão que o assombraria silenciosamente por décadas. Seu pai era professor de história e sua mãe especialista em religião comparada. As conversas à mesa de jantar giravam em torno de Kant e teologia, não de sentimentos. O jovem Colin era inteligente, mas inquieto. O tipo de garoto que sentia tudo profundamente, mas não tinha vocabulário para expressar. O teatro se tornou sua linguagem. Na escola de teatro, ele não era o mais talentoso da turma, e as cartas de rejeição se acumulavam mais rápido do que os convites para testes. Mas ele tinha algo que os diretores de elenco eventualmente notaram: a capacidade de transmitir dor sem dizer uma palavra. Essas primeiras dificuldades o ensinaram a internalizar tudo, a manter sua armadura polida mesmo quando sangrava por baixo. Sua grande oportunidade surgiu em 1995, quando assumiu o papel de Sr. Darcy na adaptação da BBC de Orgulho e Preconceito. Aquela cena da camisa molhada se tornou um símbolo cultural da masculinidade melancólica. E de repente, Colin FTH era o homem que toda mulher queria e todo homem queria ser. Ele não correu atrás da fama, ela o correu atrás. O momento foi perfeito. A Grã-Bretanha ansiava por um protagonista que não fosse arrogante ou americano, alguém que incorporasse o charme do velho mundo com a complexidade moderna. Colin entregou isso com maestria. Os filmes de Bridget Jones consolidaram seu status como o ideal romântico, o cara que esperaria você resolver seus problemas porque ele era seguro de si. Só que esse era o papel, não o homem. Fora das telas, Colin já demonstrava sinais de alguém que se entregava demais e pedia de menos em troca. Quando ganhou o Oscar em 2011 por O Discurso do Rei, interpretando um monarca que lutava contra a vulnerabilidade, os paralelos eram quase óbvios demais. Ali estava um ator no auge absoluto de sua carreira, aclamado por retratar um homem aprendendo a expressar sua verdade, enquanto o próprio Colin ainda a engolia. Ele tinha a carreira, os elogios, o respeito dos seus pares. Parecia intocável. Mas quem chega ao topo das montanhas logo percebe que só resta descer. E a queda de Colin seria íngreme, pública e absolutamente devastadora. A história de amor, um romance que parecia perfeito. Colin conheceu Livia Giudioli no início dos anos 90 no set de uma minissérie da BBC filmada na Itália. Ela trabalhava como assistente de produção deslumbrante, com aquele jeito mediterrâneo natural que fazia a reserva britânica parecer rígida. A conexão entre eles foi imediata, mas complexa. Colin era cauteloso, metódico, o tipo de homem que pensava em todos os ângulos antes de agir. Livia era o fogo para o gelo dele, espontânea e apaixonada. Amigos dizem que ele ficou completamente desarmado por ela, o que para alguém tão reservado quanto Colin era ao mesmo tempo emocionante e assustador. Ela não se importava com a fama crescente dele. Ela se importava com arte e ambientalismo fazer a diferença.
Essa autenticidade o cativou completamente. Eles se casaram em 1997, numa cerimônia relativamente privada, que refletia o desejo de Colin de manter algo sagrado longe do conhecimento público. Juntos, tiveram 2 filhos, Luca e Mateo. A cronologia da família, porém, revela a primeira complicação que a maioria das pessoas desconhecia. Luca nasceu antes do casamento de Colin e Livia fruto de um relacionamento anterior de Livia. Colin o adotou sem hesitar, criando-o como se fosse seu próprio filho. Para os outros, isso parecia uma prova do caráter de Colin, um homem que amava incondicionalmente. Mas também estabelecia uma dinâmica em que Colin estava sempre tentando provar seu valor, sempre se adaptando, sempre cedendo para manter a família unida. Isso não é amor, é medo disfarçado de devoção. A família dividia seu tempo entre Londres e sua casa de campo, na Úmbria, Itália. Uma extensa propriedade rural que se tornou o projeto de paixão de Livia. Ela a transformou em um refúgio ecologicamente consciente, recebendo ativistas ambientais e promovendo workshops de sustentabilidade. Colin financiou seus sonhos sem questionar, orgulhoso de que sua esposa tivesse um propósito além de ser esposa de um ator famoso. A mídia adorou. Ali estava um casal poderoso com conteúdo, criando seus filhos longe da superficialidade de Hollywood, com os pés no chão e no ativismo. Colin chegava a aparecer sozinho nos tapetes vermelhos, explicando que Livia preferia trabalhos significativos aos circuitos da fama. As pessoas admiravam isso. O que elas não viam era um homem se apagando lentamente para dar lugar à visão de outra pessoa. Em todas as entrevistas, Colin elogiava Livia efusivamente. Ela era sua âncora, sua inspiração, a razão pela qual ele conseguia fazer seu trabalho. É um sentimento lindo até você perceber que ele nunca falou sobre o que ela representava para ele emocionalmente, apenas o que ela representava filosoficamente. As rachaduras não eram visíveis, porque Colin é excepcional em representar papéis, inclusive o de marido feliz, mas pessoas próximas a eles perceberam padrões. Livia tomava decisões. Colin concordava. Livia tinha opiniões fortes sobre as escolhas de carreira dele, sobre quais papéis o elevavam e quais eram contrários aos valores da família. Ele hesitou. Quando você ama alguém que te salvou da solidão, você tolera quase tudo para não perdê-la. Colin havia encontrado alguém que precisava dele, e isso lhe dava uma sensação de propósito. O que ele não percebia era que ser necessário não era o mesmo que ser valorizado. E quando a verdade finalmente viesse à tona, não seria apenas doloroso, reescreveria toda a história deles. O escândalo que desmoronou o paraíso. Em 2018, a mídia italiana repercutiu intensamente a notícia de que Livia Jolie havia apresentado queixa por perseguição contra Marco Brancati, um jornalista que ela conhecia desde a infância. As acusações eram graves. Livia alegava que Marco a assediava há anos, enviando mensagens ameaçadoras, aparecendo sem ser convidado e transformando sua vida em um pesadelo. Colin divulgou imediatamente uma declaração apoiando sua esposa, classificando a situação como angustiante para sua família. A imprensa britânica repercutiu o caso, retratando Livia como vítima e Marco como um predador obsessivo. Isso se encaixava na narrativa que as pessoas queriam. Colin, sempre um cavalheiro, a apoiou publicamente, enquanto, em particular, a história era infinitamente mais complicada. Eis o que realmente aconteceu. Durante 2015 e 2016, Colin e Livia se separaram discretamente, contando apenas a amigos próximos que estavam avaliando o casamento. Nesse período, Livia reencontrou Marco, seu amigo de infância, que se tornou jornalista em Roma, o que começou como conversas nostálgicas. O caso extraconjugal se tornou público. Eles foram vistos juntos em público na Itália, embora fora do alcance da mídia britânica.
Quando Colin e Livia se reconciliaram no final de 2016, ela terminou o relacionamento com Marco. Ele não reagiu bem. As mensagens que se seguiram foram acaloradas e raivosas. O tipo de comunicação que acontece quando alguém se sente usado e descartado. Eram ameaçadoras. Marco diz que não. Livia diz que sim. E Colin acreditou na esposa. O processo por perseguição seguiu adiante nos tribunais italianos com o apoio total de Colin, o que significava seu dinheiro, seus advogados e sua reputação pública corroborando a versão de Livia. Então, em 2019, tudo desmoronou. Livia retirou as acusações, completamente divulgando um comunicado, admitindo que o relacionamento com Marco havia sido consensual, que ela havia distorcido a natureza do contato posterior, que o caso era real, mas a perseguição não. Marco tinha provas. Mensagens que comprovavam que Livia o havia cortejado, que o relacionamento era mútuo e que suas tentativas de contatá-la depois foram fruto de mágoa e confusão, não de assédio. A imprensa italiana criticou duramente a Líbia por falsas acusações. Os tabloides britânicos, em sua maioria, abafaram a atualização da história, tentando proteger a imagem de Colin. Mas o estrago foi absoluto. Colin havia defendido publicamente alguém que não só o traiu, como também mentiu sobre a natureza da infidelidade, arrastando um homem inocente por um inferno jurídico para encobrir seus rastros. Ele havia sido humilhado 2 vezes. Uma vez pelo próprio caso extraconjugal e outra por ter sido feito cúmplice do engano dela. Os amigos dizem que ele ficou arrasado. Não era apenas traição, era ser usado como arma contra outra pessoa. Tudo em que ele acreditava sobre seu casamento, sobre o caráter de Livia, agora era suspeito. Colin, que passou a carreira interpretando homens de honra, havia sido escalado para o papel de tolo em sua própria vida. E ao contrário dos filmes, não havia roteiro a seguir para o que aconteceria a seguir. Ele se refugiou no silêncio, a única opção disponível quando as palavras parecem um campo minado. O mundo observou e esperou para ver se o cavalheiro perfeito finalmente cederia. A ruptura definitiva. Em dezembro de 2019, Colin e Livia divulgaram um comunicado conjunto anunciando a separação. A linguagem foi diplomática, até mesmo fria. Decidiram manter uma amizade afetuosa enquanto seguiam caminhos separados, comprometidos em criar os filhos em conjunto com respeito e privacidade. Foi o tipo de anúncio que celebridades fazem depois que seus advogados negociaram cada palavra para evitar complicações futuras. O que não foi dito é que Colin ficou devastado. 22 anos de casamento chegaram ao fim. A separação aconteceu durante a temporada de premiações. Colin comparecia aos eventos sozinho, sorrindo para as câmeras e concedendo entrevistas cordiais sobre seus projetos mais recentes. Ninguém que o assistisse imaginaria que sua vida pessoal estava em ruínas. Essa é a maldição de ser bom no que faz. As pessoas esperam uma boa performance, mesmo quando você está se destruindo por dentro. O divórcio foi finalizado em 2020, possivelmente o pior momento da história moderna. Com o mundo em confinamento, Colin se viu isolado de maneiras que iam além da quarentena. Seus filhos já eram adultos, vivendo suas próprias vidas. A vila italiana, antes um símbolo de seus sonhos compartilhados, tornou-se um ponto de negociação no acordo de divórcio. Os detalhes práticos do fim de um casamento são, de certa forma, piores do que os emocionais, porque obrigam você a atribuir um preço ao que considerava inestimável. Colin lidou com a situação com a discrição que lhe era característica, recusando entrevistas sobre sua vida pessoal e redirecionando as perguntas para o seu trabalho. Mas as pessoas que trabalharam com ele durante esse período notaram mudanças. Ele estava mais quieto, mais reservado. O charme natural que o tornava uma pessoa encantadora no set parecia agora exigir esforço. Amigos revelaram anonimamente aos tabloides, é claro, que Colin estava fazendo terapia para lidar com a traição. Não apenas com a infidelidade de Livia, mas também com sua própria cumplicidade em ignorar os sinais de alerta. Como ele não percebeu? Havia sinais que ele ignorou porque encará-los era doloroso demais. Esse tipo de autoanálise é brutal. Colin sempre fora o conciliador, o pacificador, o homem que fazia as coisas funcionarem.
Agora, ele era forçado a se perguntar se essa flexibilidade não teria sido, na verdade, covardia, se sua devoção teria sido amor ou apenas medo da solidão. Essas não são perguntas com respostas fáceis. O acordo de divórcio foi mantido em sigilo, mas especialistas jurídicos estimam que tenha custado caro a Collins. Não se tratava apenas de dinheiro, embora isso também importasse, mas da vida em torno da qual ele havia construído sua identidade. Ele não era Colin F.T.H., marido e pai, em um casamento italiano apaixonado. Ele era Colin F.T.H., ator divorciado vivendo sozinho em Londres, tentando descobrir quem era, sem o papel que interpretara por mais tempo. E ao contrário dos divórcios de filmes que se resolvem em 2 horas com lições aprendidas, os divórcios reais se arrastam por meio de papelada e divisão de bens que o lembram diariamente do que você perdeu. A pandemia significou que ele enfrentou tudo isso sem a distração do trabalho, sem a possibilidade de escapar para os problemas de outro personagem, apenas ele, seus pensamentos e os destroços do que ele acreditava ser para sempre. Dificuldades na carreira. O rei destronado. Enquanto a vida pessoal de Collins se desintegrava, sua carreira enfrentava sua própria crise silenciosa. Os papéis que antes lhe eram fáceis começaram a ir para atores mais jovens. Hollywood tem uma janela estreita para protagonistas masculinos, e Colin estava ficando velho demais para ela em uma indústria obcecada pela próxima grande revelação. Depois de sua vitória no Oscar em 2011, ele se tornou seletivo em relação aos projetos, priorizando a qualidade em vez da quantidade. Isso funciona quando se está em alta. Quando você é um divorciado na casa dos 60 anos, no meio de um escândalo, trabalhos seletivos começam a parecer indisponíveis. Os grandes papéis dramáticos, aqueles que ganham prêmios e definem legados, estavam sendo oferecidos a atores na casa dos 40. Colin recebia propostas para papéis coadjuvantes de mentores e pais. Os papéis que os atores aceitam quando já se conformaram em não serem mais o centro da história. A franquia Kingsman se tornou seu trabalho mais consistente. Comédias de ação onde interpretava um espião elegante, com modos impecáveis e uma profundidade oculta. Eram divertidas, lucrativas e definitivamente não eram o tipo de papel que ganha Oscars. Colin precisava do trabalho tanto financeiramente quanto psicologicamente. Acordos de divórcio não são baratos, especialmente quando se tem propriedades em 2 países e filhos adultos para sustentar. Mas também havia algo de triste em ver um vencedor do Oscar se vestindo para mais uma sequência de espionagem, enquanto atores com metade da sua idade conseguiam os projetos de prestígio que ele antes comandava. Não que Colin reclamasse. Ele comparecia, fazia o trabalho profissionalmente, sem dar qualquer indício de que os papéis eram inferiores a ele. Esse é o jeito britânico, não é? Manter a calma e seguir em frente, mesmo quando sua carreira está silenciosamente se tornando um epílogo da glória passada. A pandemia complicou ainda mais as coisas. A produção cinematográfica parou no mundo todo, e quando recomeçou, Colin estava com pouco mais de 60 anos, competindo com atores que aproveitaram o lockdown para ficar em ótima forma ou migrar para conteúdo de streaming. Ele não tinha redes sociais para manter seu nome relevante. Ele não fazia podcasts nem participava de tendências do TikTok. Ele era um ator analógico em uma era digital, e essa diferença estava evidente. Projetos que poderiam ter sido aprovados com seu nome associado antes do escândalo, agora estavam indo para outros. Não porque ele tivesse feito algo errado profissionalmente, mas porque Hollywood adora uma história de retorno do que uma história de sobrevivência. Se Colin tivesse lutado publicamente contra o vício ou tido um colapso nervoso, haveria uma narrativa de redenção para explorar. Em vez disso, ele foi apenas humilhado discretamente e seguiu em frente com dignidade, que não vende ingressos. As pressões financeiras aumentaram de maneiras que o público não percebeu. Manter seu estilo de vida enquanto navegava pela economia pós-divórcio significava aceitar papéis que ele poderia ter recusado em outras circunstâncias. É uma armadilha na qual atores de sucesso caem. Você constrói um certo padrão de vida durante os anos de maior faturamento. Então, quando os grandes cheques param de chegar, você fica precisando de dinheiro para manter o que construiu. Colin não estava falido, mas também não recebia mais ofertas de 8 dígitos.
A distância entre o confortável e o rico é onde reside a ansiedade. E ver atores mais jovens conseguindo os papéis, o reconhecimento à relevância cultural que ele já desfrutou, é um tipo de luto à parte. Não a perda de algo que você tem, mas de algo que você foi e não pode mais ser. A busca pelo amor novamente. Esperança e desilusão. Após a finalização do divórcio, os tabloides começaram a acompanhar a vida amorosa de Colin com uma intensidade implacável. Cada mulher com quem ele era fotografado se tornava um potencial novo relacionamento, jantar com uma colega de trabalho, rumores de namoro flagrado na inauguração de uma galeria conversando romance secreto. O escrutínio era exaustivo e contraproducente. Como namorar de forma autêntica quando os paparazzi estão monetizando sua solidão em 2021. Ele foi ligado a algumas mulheres diferentes, mas nenhum relacionamento sério. Segundo fontes, o problema não era encontrar pessoas interessadas em Colin FTH. O problema era encontrar pessoas interessadas em Colin não na fama, no acesso ou na história que poderiam usar para se promover. Amigos disseram que ele se tornou reservado de uma forma que tornava uma conexão genuína quase impossível. Depois de ser traído tão profundamente por alguém em quem confiava completamente. A ideia de se vulnerabilizar novamente parecia um castigo voluntário. Ele saía em encontros, se esforçava, mas havia uma barreira que o charme não conseguia disfarçar. Mulheres que se aproximaram relataram que ele era adorável, atencioso, engraçado, mas fundamentalmente indisponível emocionalmente. Ele falava sobre filmes, política e viagens, mas evitava qualquer assunto muito pessoal. Isso é autoproteção disfarçada de personalidade. Quando você já se queimou, aprende a manter distância do fogo, mesmo quando está congelando. Em 2023, circularam rumores sobre um relacionamento com uma produtora da BBC que ele conheceu no trabalho. Eles foram vistos juntos diversas vezes, o suficiente para que a mídia britânica declarasse o relacionamento como algo sério. Colin previsivelmente se recusou a comentar. O relacionamento, se é que existiu além de uma colaboração amigável, não durou. Em 2024, ele foi novamente descrito por amigos como solteiro e aparentemente bem com isso. Há uma resignação que vem com uma série de decepções amorosas, não com depressão. Exatamente. Mas como a aceitação de que talvez ele esteja destinado a ficar sozinho. Para alguém como Colin, que construiu toda a sua identidade adulta em torno de ser parceiro e pai, essa aceitação provavelmente pareceu uma desistência. Mas em certo ponto, desistir é menos doloroso do que continuar a ter esperança. Onde ele está hoje? Um homem se reconstruindo. Em 2025, Colin FTH está trabalhando de forma constante, ainda que não espetacular. Ele está envolvido em vários filmes independentes, o tipo de projeto que valoriza a arte em vez da bilheteria. Ele também tem se dedicado ao teatro, retornando à atuação nos palcos, onde começou encontrando algo honesto na performance ao vivo que o cinema não oferece mais. Há uma vulnerabilidade necessária no teatro. Ficar diante de uma plateia sem ter onde se esconder, algo que talvez atraia alguém que passou anos se escondendo. Seu relacionamento com os filhos parece estável, embora reservado. Tanto Luca quanto Mattel são adultos construindo suas próprias vidas, e Colin respeita demais a privacidade deles para usá-los como peças de um quebra-cabeça na reconstrução de sua imagem pública. Aos 65 anos, a tragédia de Colin Firth não é o fim do seu casamento. Casamentos terminam todos os dias, mesmo os longos, mesmo aqueles que pareciam perfeitos por fora. A tragédia está no que o fim revelou sobre tudo o que veio antes, que o amor, em que ele acreditava, era construído sobre concessões e ressentimentos não expressos. Que a pessoa em quem ele mais confiara era capaz de profunda decepção. Que a família que ele construiu poderia se fragmentar por caminhos que ele nem imaginava existir. Que naquele momento da vida em que a maioria das pessoas se estabelece em relacionamentos estáveis, ele estava recomeçando sozinho, se perguntando se algum dia fora realmente conhecido. Mas eis a questão sobre as tragédias. Elas só são trágicas se terminarem ali. A história de Colin não acabou, apenas foi diferente do que ele havia planejado.